Boa noite a todos. A partir de agora nós estamos online no YouTube e estamos via Google Meet para mais um encontro nosso de estudo do Livro dos Médiuns. Sejamos todos nós bem-vindos, né? Nós vamos então elevar os nossos pensamentos, agradecer a presença da espiritualidade em nossa casa, do nosso anjo de guarda, agradecer o apoio para os nossos estudos, para o nosso esclarecimento. Pedimos que Jesus abençoe o nosso esforço, no sentido de nos melhorarmos através do conhecimento. Que esse irmão querido abençoe os nossos propósitos, esteja sempre conosco. E agradecemos ao Criador, a essa força maior do universo, que nos proporcionou essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar, para tirar dúvidas, para conhecer a doutrina, para discutirmos e assim todos nós podermos crescer, evoluir espiritualmente. Que os nossos estudos sejam tranquilos, proveitosos e em paz. Graças a Deus, Senhor Jesus. Meninos, boa noite. Agora sim, nós paramos. Boa noite. Vamos começar um capítulo novo. O capítulo 7. Vou pegar minha cornetinha jambalaya aqui. Da bicorporeidade e da transfiguração. Não é isso? Capítulo 7. Espera só um minutinho, gente. Peraí. Bom, nós estamos falando, já adentramos a parte que está falando do aparecimento, né? Do espírito se tornar visível para nós encarnados. Então aí, Kardec vai colocando no Livro dos Médiuns todos os assuntos que fazem referência a esse ponto. Então, aparições dos espíritos de pessoas vivas, porque é possível, né? Homens duplos, essas duas histórias maravilhosas, que é de Santo Afonso de Liguori e Santo Antônio de Pádua, são dois casos de bicorporiedade de santos católicos, inclusive, tá? Vamos falar um pouco de Vespasiano, transfiguração e invisibilidade, tá? Esse capítulo é todo dedicado da bicorporiedade e da transfiguração. Bom, só uma explicaçãozinha inicial. Bicorporiedade. Isso não quer dizer que um corpo possa ser ocupado por dois espíritos. Isso não existe, tá? Ninguém sai, o meu espírito não sai do meu corpo para outro espírito entrar aqui e se comunicar com os encarnados. Essa bicorporeidade é a capacidade de emancipação do perispírito que alguns espíritos apresentam e que eles nos dão a clara, a nítida impressão de que estão em dois lugares ao mesmo tempo. Um é o seu corpo físico, logicamente, e o outro é a exteriorização do seu perispírito. Eles podem estar em lugares diferentes, fazendo coisas diferentes, inclusive. Esses exemplos que vão ser dados neste capítulo aqui se referem à época que Kardec codificou a doutrina, 1861, quando esse livro foi publicado. Então, basicamente final do século XIX, né? Transfiguração. Mudança. Figuração, figura. Mudança de figura. Mudança de rosto, né? Vamos ver do que se trata isso tudo, ok? Tânia, desliga esse microfone.
Tá dando eco. Isso. Então vamos começar? Eu vou ler a 114 e depois nós continuamos, tá bem? Esses dois fenômenos são variedades das manifestações visuais. Então, aqui ele fala do fenômeno das manifestações visuais, que é o que a gente está estudando, né? E por muito maravilhoso que pareçam à primeira vista, facilmente se reconhecerá pela explicação que dele se pode dar, que não está fora da ordem dos fenômenos naturais. Assentam ambos no princípio de que tudo o que ficou dito das propriedades do perispírito após a morte se aplica ao perispírito dos vivos. O perispírito é o mesmo, né, gente? Sabemos que durante o sono, o espírito readquire parte de sua liberdade, isto é, isola-se do corpo, e é nesse estado que, em muitas ocasiões, se tem ensejo, se tem oportunidade de observá-lo. Mas o espírito, quer o homem esteja vivo, quer morto, traz sempre o envoltório semimaterial que, pelas mesmas causas de que já tratamos, pode se tornar visível e tangível. Tangível, capaz de ser tocado. Há fatos muito positivos que nenhuma dúvida permitem a tal respeito. Citaremos apenas alguns exemplos de que temos conhecimento pessoal e cuja exatidão podemos garantir, sendo que a todos é possível registrar outros parecidos consultando suas próprias lembranças. Ok? Então vamos lá. Lucineide, pode ler o 115 para nós, por favor? Claro. 115. A mulher de um nosso amigo viu repetidas vezes, durante a noite, entrar no seu quarto com a luz acesa ou no escuro, uma vendedora de frutas da vizinhança que ela conhecia de vista, mas com a qual nunca havia falado. Essa aparição a deixou muito apavorada, tanto mais que a senhora, na época, nada conhecia de espiritismo, e o fenômeno se repetia com frequência. A vendedora estava perfeitamente viva e, de certo, dormia naquela hora, enquanto seu corpo material estava em casa. Seu espírito e seu corpo fluídico estavam na casa da senhora. Qual o motivo? Não se sabe. Nesse caso, um espírita já experimentado lhe teria feito a pergunta, mas a senhora nem sequer teve essa ideia. A aparição sempre se desfazia sem que ela soubesse como, e sempre, após o seu desaparecimento, ela ia ver se todas as portas estavam bem fechadas, assegurando-se de que ninguém poderia ter entrado no seu quarto. Essa precaução mostra que ela estava bem acordada e não era iludida por um sonho. De outra vez, ela viu da mesma maneira um homem desconhecido. Mas um dia, ela viu seu irmão, que então se encontrava na Califórnia. A aparência era tão real que no primeiro momento pensou que ele havia regressado e quis falar-lhe, mas ele desapareceu sem lhe dar o tempo. Uma carta recebida depois lhe provou que ele não havia morrido. Esta senhora era o que se pode chamar um médium vidente natural, mas nessa época, como já dissemos, ela nunca ouvira falar de médium. Mari, tá com o microfone desligado. Desligou, desculpa. Tudo bem agora, né?
Então, ela tinha a aptidão de ver os espíritos que se exteriorizavam, o perispírito dos espíritos, que se exteriorizavam daqueles que estavam vivos ainda. Porque isso pode acontecer entre os vivos e os que já estão desencarnados. Né? Os que estão desencarnados, a gente fala até mais comum, né? Agora você vê a pessoa de um vivo como ela via, né? É a aptidão que ela tinha de ver, de visualizar o perispírito, porque era isso que ela estava vendo. Tá? Tudo bem? Podemos seguir em frente? Fala, seu Helder. Mari, mas então, aí isso já significa essa duplicidade? Não, isso não, né? só isso é aparição. Visual, né? Aparição, né? Era assim, o espírito da florista, vamos pegar o exemplo da florista, né? O espírito da florista dormia, né? Saía do corpo, porque daí estava liberado, e ia na casa dela todo dia. Talvez tivesse vontade de conhecê-la, via ela passar todo dia na frente da loja dela e nunca comprou flor, e ela passava lá para ver ela. E quando ela percebeu que ela conseguia enxergá-la, daí que criou mais curiosidade ainda, daí que ela ia todo dia, até que provavelmente uma hora parou, entendeu? 116. Magda, por favor, pode ler para nós? Leio sim. 116. Uma outra senhora, residente na província, encontrando-se muito doente, viu uma noite, pelas 10 horas, um senhor idoso, residente na mesma cidade, e que ela encontrava algumas vezes na sociedade, mas sem qualquer relação de intimidade. O senhor estava sentado numa cadeira, ao pé de sua cama, e, de vez em quando, sorvia uma pitada de tabaco. Dava a impressão de avelar. Surpreendida por uma tal visita àquela hora, quis lhe perguntar o motivo, mas o senhor lhe fez sinal para não falar e dormir. Fez várias tentativas de lhe dirigir a palavra, mas, de cada vez, teve a mesma recomendação. Acabou adormecendo. Alguns dias depois, já restabelecida, recebeu a visita do mesmo senhor, mas em hora mais apropriada. Desta vez, era ele em carne e osso. Tinha o mesmo costume, a mesma tabaqueira e exatamente as mesmas maneiras. Persuadida de que tivesse ele vindo durante a sua doença, agradeceu-lhe o incômodo que tinha tido. Muito surpreendido, o senhor lhe disse que não tinha tido a satisfação de a ver desde muito tempo. Conhecedora dos fenômenos espíritas, a senhora compreendeu o que se havia passado, não querendo, entretanto, entrar em explicações, contentou-se em admitir que tivesse sonhado. É o mais provável, dirão os incrédulos. Os espíritos fortes, o que era para eles é sinônimo de gente de espírito. Mas o que é verdade é que, como a primeira, esta senhora não dormia. Então, é que sonhara acordada, ou, por outras palavras, tinha uma alucinação. Eis a palavra mágica, a explicação universal de tudo quanto a gente não compreende. Como já refutamos suficientemente tal objeção, continuaremos a nos dirigir aos que nos pedem compreender. Só acrescento o seguinte: algumas vezes o espírito que se emancipou e se fez visível para o outro, né? No caso, esse senhor, ele não tinha lembrança de tê-la visitado. Ele saía do corpo, se emancipava,
andava por ali, por tudo, né? Na realidade, veio visitá-la várias vezes durante a adolescência, mas ele não tinha recordação quando estava consciente, né? Isso acontece conosco quando a gente fala, eu não sonho. Todo mundo sonha, mas eu não sonho. Sonho assim. Você pode não se lembrar de nada, mas que você sonha, você sonha. Nós andamos sim, que o espírito não precisa de repouso, né? Precisa de repouso o nosso corpo material. Ok? Vamos lá. Outro assunto, outro caso. Você pode ler para nós, seu Helder? Posso sim. Eis, entretanto, um fato mais característico e estamos curiosos de ver como se poderia explicá-lo só pelo jogo da imaginação. O senhor, habitante da província, nunca quis casar-se, malgrado as instâncias de sua família. Notadamente, havia-se insistido em favor de uma pessoa que residia numa vila vizinha e que jamais vira. Um dia, estando em seu quarto, ficou admiradíssimo de ver-se em presença de uma jovem vestida de branco e a cabeça ornada com uma coroa de flores. Ela lhe disse que era sua noiva, estendeu-lhe a mão, que tornou na sua pele, e nela viu um anel. Depois de alguns instantes, tudo desapareceu. Surpreso com essa aparição e estando seguro de que estava bem acordado, informou-se se alguém tinha vindo nesse dia, mas lhe disseram que pessoa alguma fora vista. Um ano depois, cedendo às novas solicitações de uma parenta, decidiu ir ver a jovem que lhe propunham. Chegou no dia de Corpus Christi e, quando voltava da procissão, uma das primeiras pessoas que vê entrando na casa é uma jovem que reconhece como sendo a que lhe tinha aparecido. Estava vestida do mesmo modo, que o dia da aparição era também o dia de Corpus Christi. Ele ficou desorientado e, de sua parte, a jovem soltou um grito de surpresa e se sentiu mal. Voltando a si, disse que já tinha visto esse senhor em igual dia do ano precedente. O casamento foi realizado. Isso foi em 1835, e nessa época não havia questão dos espíritos. Aliás, ambos são pessoas de um positivismo extremo e da imaginação a menos exaltada que há no mundo. Dir-se-á, talvez, que ambos tinham o espírito impressionado pela ideia de união proposta e que essa preocupação determinou uma alucinação. Mas é preciso não esquecer que o marido lhe era tão indiferente que ficou um ano sem ir ver a sua pretendida. Admitindo-se mesmo essa hipótese, restaria para ser explicada a dupla aparição, a coincidência do traje e do dia de Corpus Christi, e, enfim, o reconhecimento físico entre pessoas que jamais se viram, circunstâncias que não podem ser o produto da imaginação. Olha, já pensou o susto? Era para se assustar mesmo. Eles se encontraram enquanto ela dormia, né? Aí pode-se pensar que já havia uma afinidade espiritual entre eles? Provavelmente sim, né? Eles não eram espíritas, 1831, né, que ele falou? Acho que era, né? 1835. Ainda não se falava, né, do espiritismo, nada disso, mas isso é irrelevante. Podia ser que eles tinham alguma afinidade já anterior, né? Porque é impressionante, né? Ele deixou de vê-la um ano, não queria, porque não queria casar. Eu vou casar com uma pessoa que eu nunca vi. Nessa época era muito normal, né? Casar com uma pessoa que nunca tinha visto. E ela também ficou esperando, porque ela poderia ter sido dada em casamento a outra pessoa, né? E não foi, tá? Mas o que importa é que essa aqui tem uma diferença. Ele tocou ela, vocês viram? Ele tocou ela na aparição e viu o anel de noivado numa das mãos. Ele,
ela estendeu a mão e ele tocou na mão dela. Nossa Senhora. Não se falava, mas já se vivia, né? O Isso, espiritismo, né? isso sim. Na É. realidade, os fenômenos espíritas e o espiritismo, a vivência do mundo espiritual, desde a época de Jesus, tem passagens que são nitidamente espíritas ali, né? Não tinha esse nome, mas já existia. Marlene, você pode ler o 118 para nós, querida? Sim, Obrigada. 118. Antes de prosseguir, devemos responder a uma pergunta que inevitavelmente será feita: como o corpo pode viver enquanto o espírito ausenta? Poderíamos dizer que o corpo se mantém pela vida orgânica, que independe da presença do espírito, como se prova pelas plantas, que vivem e não têm espírito. Mas devemos acrescentar que, durante a vida, o espírito jamais se retira completamente do corpo. Os espíritos, como alguns médiuns videntes, reconhecem o espírito de uma pessoa viva por um traço luminoso que termina no seu corpo, fenômeno que jamais se verifica se o corpo estiver morto, pois então a separação é completa. É por meio dessa ligação que o espírito é avisado a qualquer distância que estiver da necessidade de voltar ao corpo, o que faz com a rapidez do relâmpago. Disso resulta que o corpo nunca pode morrer durante a ausência do espírito, e que nunca pode acontecer que o espírito, ao voltar, encontre a porta fechada, como tem dito alguns romancistas em Histórias para Recrear, o Livro dos Espíritos, número 400 e seguintes. Então, esse rastro luminoso que se consegue enxergar e observar, a gente chama de fio de prata, né? Alguns espíritas chamam de fio de prata. Então, o espírito abandona o corpo, que fica somente numa vida orgânica, mas ligado a esse fio de prata. A ligação é pelo chakra gástrico aqui, tá? Quando a visão, a manifestação espírita é de um espírito que não está encarnado, não existe esse fio de prata. Esse fio de prata é o que mantém o espírito ligado àquele corpo que está lá descansando na cama. E que volta imediatamente, num piscar de olhos, qualquer coisa que aconteça. Vamos supor, entrou alguém na minha casa, eu estou dormindo, estou lá viajando, meu espírito está lá viajando, não sei para onde. Fez algum barulho, um cachorro latiu, quebraram o vidro da janela, passou alguma coisa que a gente acorda no meio da noite, o espírito é trazido, volta, não é nem é trazido, ele mesmo regressa imediatamente, é num instante, num piscar de olhos, tá? Não existe jamais a possibilidade, eu vou voltar e não consigo, daí eu vou desencarnar. Não existe. Não existe, tá? Já vou te dar a palavra, Magda. Algumas pessoas têm sonhos reais, que são sonhos espirituais, né? Que elas têm a consciência de que estão sonhando mesmo e que é espiritual, conseguem falar com outros espíritos e na volta do corpo elas se lembram completamente de tudo. Isso a gente chama de sonhos reais. E tem relatos, eu mesmo fui testemunha de vários. A pessoa, você tem que ir embora. Pode voltar. Já deu a tua hora aqui, vira as costas e volta. Não, mas eu não quero voltar, eu quero ficar aqui, tá muito legal aqui, por que eu vou voltar? Não, mas você não pode ficar aqui. A minha mãe relatava muito isso nos sonhos dela para mim, sabe? Que ela ia, encontrava as pessoas, encontrava os mentores dela lá e ela falou, não, eu quero ficar aqui. Eu andei num trem elétrico aí, no alto que voa. Eu não quero voltar. Não, você tem que voltar, porque agora não é a sua hora. E daí a pessoa regressa. Fala, Magda.
Não, esse retorno rápido do espírito é pela velocidade do pensamento, né? É o Exatamente. pensamento que. Isso, exatamente. É muito rápido. É muito rápido. É num instante que isso acontece, tá? É como piscou o olho, quando ele fala aqui, né, como um relâmpago. Relâmpago é a velocidade da luz, né? É muito rápido. Não importa onde ele esteja, o que ele esteja fazendo, né? Não, pode voltar para trás. Não, o seu trem não é esse, o trem é aquele lá. Pode ir lá para aquele. Não, mas eu quero ficar nesse. Não, é naquele. Ela chegou até a discutir com o homenzinho lá. Eita, mulher danada. Falei, não, você não pode ir antes da hora. Se tu for antes da hora, vai dar BO para tu. Fala, olha, vai arrumar BO para você. Você vai pegar um trenzinho para baixo. Não vai pegar um trenzinho para cima, não. Vai pegar um trenzinho para baixo. Tudo bem? Viu, Assim, Mari? foi. Bom, eu primeiro imaginava que fosse pelo cordão esse retorno, né? A sensibilidade por esse fio de prata, sei lá, que A parece que liga. ligação é por esse fio de prata. E eu imaginava que o retorno também era por conta dele, que tinha ali algum sinal, né? Ah. Mas o meu espírito ele não vai longe, né? Acho que o máximo que ele vai até a porta do quarto, porque Tem medo de ir embora muito? não, aqui eu não deixo, ele eu acordo toda hora. Eu já tive sonhos reais que, enquanto estava bom, um sonho interessante, eu estava me sentindo protegida, porque nem todo sonho real é bom, né? Muito sonho de aprendizado, muito sonho de exploração, de aprendizado, às vezes é difícil, as imagens não são agradáveis. Enquanto eu estava me sentindo protegida, porque às vezes eles falam, ó, fica sempre no meio da gente, não saia do meio da gente. Então, às vezes fazia círculo e eu no meio, né? E a gente ia para as zonas umbralinas, lá para baixo, onde tinha os dragões, tal, lá pro, né? As zonas mais tristes. E ele fala, fica sempre entre a gente, não sai do círculo. Aí é lógico que a gente sempre bota a carinha para ter, né? E às vezes eu não gostava mais do sonho, estava começando a sentir medo, né? Porque é lógico, o medo é característico da gente que não sabe. E eu falava, chega, eu não quero mais sonhar, eu quero acordar. Chega, gente, chega, eu quero acordar, eu quero acordar, eu quero acordar. E eu ficava falando, eu lembro de eu ficar falando no sonho, eu quero acordar, chega, eu quero acordar. E daí eu acordava mesmo. Fala, Marlene. Você estava falando da sua mãe? É. Então, aconteceu um fato comigo que foi muito parecido. Eu voltei, eu me vi no quarto, eu vi o meu corpo dormindo ao lado do meu marido. Isso é normal, né? E eu estava com uma moça ao meu lado. Provavelmente a mentora. E ela falou para mim assim, volta. Eu não quero voltar, eu quero ir embora de onde eu estava. E ela falou, volta. E eu insisti. Na terceira vez, ela foi muito dura. Ela falou assim, se você não voltar, você não vai poder seguir da onde você veio. Volta. E eu voltei. Mari, a sensação que eu tenho quando eu relato isso é que eu entrei numa caixa cheia de espinho. É como calçar um sapato 2, 3 números menores. Sapato é terrível. É muito. É uma sensação terrível. Deve ter sido muito rápido, né? Foi terrível. Eu fiquei toda dolorida. Eu sentia dor enquanto eu me encaixava no meu corpo. Mas ela disse que eu não poderia voltar com ela da onde a gente tinha vindo. Olha, mãe, para com essa história, porque depois você não vai voltar para onde você foi, não. Você vai para outro lugar, você vai lá para baixo. Você está pensando que vai lá bonitinho ver os gramados cheios de florezinhas e tal? Mari, nesse caso, pode entrar como suicídio? Não querer voltar? Sim. Foi o que eu imaginei. Suicídio. A cara que ela fez e a voz muito forte. A voz muito forte. Faz a gente voltar. Daí eu falava para minha mãe sempre. Mas eu já vivi bastante, ela falava, depois dos 75, eu já vivi bastante. Falei, não diga isso, tudo tem sua hora. Vamos continuar? Lu, Sandra, a Sandra tá aí? Tô sim.
Então vamos lá. Lê o 119, que é uma passagem muito interessante. Se você tiver Ok, problema com o doguinho, você avisa e eu continuo, tá bom? tudo bem. Ó, 119. Voltemos ao nosso assunto. O espírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, pode aparecer com o de uma pessoa morta e ter todas as aparências da realidade. E mais, pelas mesmas Peraí, causas que. espera um pouquinho. Oi, Qual que você está lendo? 119. Mas o de vocês é esse texto mesmo? Para mim é. Tá, tudo bem. Continua, Pode? vai? Pode. Tá, de uma pessoa morta e ter todas as aparências da realidade. E mais, pelas mesmas causas que explicamos, pode adquirir uma tangibilidade momentânea. Este fenômeno é designado sob o nome de bicorporeidade, que deu lugar às histórias de homens duplos, quer dizer, de indivíduos cuja presença simultânea foi constatada em dois lugares diferentes. Eis dois exemplos tirados não das lendas populares, mas da história eclesiástica. Santo Alfonso de Ligório foi canonizado antes do tempo necessário por se ter mostrado simultaneamente em dois lugares diferentes, o que passou como sendo um milagre. Santo Antônio de Pádua estava na Espanha, e enquanto aí pregava, seu pai, que estava em Pádua, ia ao suplício, acusado de uma morte. Nesse momento, Santo Antônio aparece, demonstra a inocência do pai e revela o verdadeiro criminoso, que mais tarde sofre o castigo. Foi constatado que, nesse momento, Santo Antônio não tinha deixado a Espanha. Santo Alfonso, tendo sido evocado e interrogado por nós sobre o fato acima, eis as respostas que deu. Poderias nos dar a explicação desse fenômeno? Sim, o homem, quando está completamente desmaterializado pela sua virtude e elevou sua alma a Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. E eis como. O espírito encarnado, sentindo o sono chegar, pode pedir a Deus para se transportar a um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quereis chamá-lo, abandona então seu corpo, seguido de uma parte do seu perispírito, e deixa a matéria imunda num estado vizinho de morte, da morte. Desse vizinho da morte, disse vizinho da morte, porque permanece no corpo um laço que liga o perispírito e a alma à matéria. E esse laço não pode ser definido. O corpo aparece, então, no lugar pedido. Creio que isso tudo é o que desejais saber. 2. Isso não nos dá explicação quanto à visibilidade e à tangibilidade do perispírito. O espírito, estando desligado da matéria, segundo o seu grau de elevação, pode se tornar tangível à matéria. 3. O sono do corpo é indispensável para que o espírito apareça em outros lugares? A alma pode se dividir quando se sente transportada para um lugar diferente daquele onde se encontra o corpo. Pode acontecer que o corpo não durma, embora isso seja muito raro, mas não estará jamais no estado perfeitamente normal, porém está sempre no estado mais ou menos estático. Nota: a alma não se divide no sentido literal da palavra. Ela se irradia para diferentes lados e pode, assim, se manifestar em vários pontos sem estar repartida. Ocorre o mesmo que uma luz que pode se refletir simultaneamente em várias vidraças. 4. Estando um homem mergulhado no sono, enquanto seu espírito aparece em outro lugar,
que sucederia se fosse despertado subitamente? Não sucederia nada, porque se alguém tivesse a intenção de despertá-lo, o espírito reentraria no corpo, prevendo a intenção, já que o espírito lê o pensamento. Nota: uma explicação inteiramente idêntica nos foi dada várias vezes pelo espírito de pessoas mortas ou vivas. Santo Alfonso explica o fato da dupla presença, mas não dá a teoria da visibilidade e da tangibilidade. Vamos lá. 2 fatos, esses são comprovados pela igreja, por isso que eles viraram santos. Foi exatamente por isso, tá? Então, Santo Afonso de Liguori foi canonizado em função de ter aparecido em 2 lugares ao mesmo tempo. Santo Antônio de Pádua estava pregando na Itália, sabendo que naquele momento o pai dele estava sendo julgado em Lisboa, lá em Pádua, Lisboa, acusado de assassinato. E ele queria muito defender o pai dele para que o pai dele não fosse morto, que o pai dele ia ser enforcado. Então, ele, numa espécie de êxtase, você viu que o Santo Afonso fala? Que o espírito não abandona o corpo, ele pegou uma parte do seu perispírito, né? Dá a impressão que ele pegou um pedaço, né? Me dá umas colheradas aí, né? E daí ele se fez mostrar em Lisboa, no tribunal onde estava aparecendo o pai, e ele falou. Ele falou e verbalmente fez a defesa do pai dele e apontou o acusado, o verdadeiro criminoso. E a pessoa que estava, a outra parte dele que estava no sermão lá na Itália, continuou fazendo o sermão. Tá? Vocês pesquisem isso na internet. Esse do Santo Antônio de Pádua é the best. Então, é aquilo que eu estava falando. O perispírito se irradia para todos os lados a ponto de conseguir chegar lá, até o outro lugar que a pessoa vai, tem necessidade de estar, né? O lugar desejado. Só que ele não dá a explicação, ele dá a explicação da visibilidade, mas da tangibilidade ele não deu a explicação. Tangibilidade é a capacidade da gente poder tocar e sentir, né? O perispírito como se fosse um corpo. Fala, Lu. Mari, eu fiquei pensando, mas nesses casos assim, todas as pessoas puderam vê-lo e ouvi-lo? Porque todos puderam, não precisaria a pessoa estar que nem ser médium. Isso, ser médium. Na realidade, assim, eu entendi sua dúvida. Todas as pessoas nos 2 ambientes o viram, né? Por isso que se comprovou o milagre, né? Tanto do italiano também, do Santo Afonso de Liguori. Eles viram, não precisaria. Primeiro, vamos partir do pressuposto que todos nós somos médiums. Em graus diferentes, né, de desenvolvimento, mas todos nós temos a aptidão de ver. Então, isso aí não era novidade nenhuma para nós. É lógico que o médium que tem a tarefa de ser médium vidente, ele tem essa sensibilidade aguçada 10 vezes mais, vamos falar assim, né? Enquanto eu vejo uma mosca, ele consegue ver um elefante, certo? Mais ou menos isso. E todas as pessoas os viram, os 2. Por isso que eu falei para você, eu fui procurar na época que eu estudei as outras vezes, e eu fui pesquisar, e do Santo Antônio de Pádua, ele estava fazendo um discurso na igreja, uma preleção na igreja, e em Lisboa ele estava dentro do tribunal e ele fez a defesa do pai dele. É lógico, gente, isso não durou horas, né? Foram coisas de minutos, 10, 15 minutos que seja. Mas ele falou coisas diferentes em lugares diferentes. Fala, Marlene. É o mesmo caso, Mari, de Eurípides Barçanufo, quando fez o parto?
Também. Ele estava numa sala de aula, não é isso? Exatamente. Eu não sei se se ele continuou a dar aula ou se ele adormeceu. Eu não sei. Eu acho que no caso dele ele entrou num torpor. Ele se sentou e entrou num torpor e foi até onde estava acontecendo e os alunos já conhecendo ele, deixaram ele quietinho lá, né? E ele foi até o local onde estava precisando dele. Foi fazer um parto. Simples assim. Simples. Quem sabe um dia a gente consegue fazer isso, né? Diga, seu Helder. Marici, existe a possibilidade do espírito ter essa luminosidade, poder se distanciar para lugares distintos, né? Então é possível ser mais de dois, de estar mais de dois lugares ao mesmo tempo? Olha, eu não sei de casos, né? Relatados, mas eu acredito que sim, porque aqui, olha, na terceira resposta ele fala assim, ó, será indispensável o sono, né, do corpo para que o espírito apareça em outros lugares? A alma pode dividir-se quando se sente atraída para lugar diferente daquele onde acha seu corpo. Uhum. Pode acontecer que o corpo não se ache nem adormecido, se bem que é muito raro, como o caso de Santo Antônio de Pádua, né? Mas, no mínimo, num estado de êxtase, estático, aquele estado de êxtase, ele entra em transe, né? Uhum. É como se estivesse meio... Eu acho que é possível, porque ele fala, Kardec, não é nota de Kardec, a alma não se divide, ela se exterioriza, né? Ela se expande, ela ultrapassa. Então, se ela ultrapassa para estar em dois lugares, ela pode ultrapassar para estar em três. Por isso que ela transcende, né, os limites todos, né? Exatamente, né? Ele pode assim manifestar-se em muitos pontos. A resposta do Kardec, em muitos pontos, sem se haver fracionado, sem se haver dividido. Anota da resposta para a gente. Dá-se o que dá com a luz, que pode refletir-se simultaneamente em muitos espelhos. Ok? Vamos lá? Quem leu a 119 foi a Vera, a Sandra, né? Lu, quer ler a 120 pra gente? Leio sim, 120. Tácito refere-se a um caso semelhante. Durante os meses que Vespasiano passou em Alexandria, esperando a volta periódica dos ventos estiviais e da estação em que o mar oferece segurança, muitos prodígios aconteceram, pelos quais se manifestou a proteção do céu e o interesse dos deuses por aquele príncipe. Esses prodígios aumentaram o desejo de Vespasiano de visitar a morada dos deuses, para consultá-los a respeito do império. Ordenou que o templo fosse fechado para todos. Entrou e estava inteiramente atento ao que o oráculo ia pronunciar, quando percebeu, atrás dele, um dos egípcios mais importantes, chamado Basílido, que ele sabia estar doente em lugar distante, muitos dias de Alexandria. Perguntou aos sacerdotes se Basílido viera ao templo naquele dia. Informou-se com os transeuntes se o tinham visto na cidade e enviou homens a cavalo e assegurou-se de que, no momento, ele se encontrava a 80 milhas de distância. Então, não teve mais dúvidas de que a visão era sobrenatural e o nome de Basílido ficou sendo para ele um oráculo. Isso está em Tácito, Histórias, livro 4, capítulo 81 e 82. Flávio Tito Vespasiano foi um imperador romano, tá? Daquelas épocas de lá. Então, ele
conseguiu perceber a presença desse Basílide. Para mim aparece Basílide, né? Pra Basílide. mim tá basílido. Deixa eu ver quem é o que não é, né? Ele teve a oportunidade de ver a exteriorização, né, do espírito dessa pessoa, né? Vamos lá, 121, Magda, por favor. 121. O indivíduo que se mostra simultaneamente em dois lugares diversos tem, pois, dois corpos. Destes, porém, só um é real, o outro é apenas uma aparência. Pode-se dizer-se que o primeiro tem a vida orgânica e o segundo a vida da alma. Despertando, os dois corpos se reúnem e a vida da alma entra no corpo material. Não parece possível, pelo menos não temos exemplos, e a razão parece o demonstrar, que no estado de separação, os dois corpos possam gozar simultaneamente e no mesmo grau da vida ativa e inteligente. Além disso, ressalta do que acabamos de dizer, que o corpo real não poderia morrer enquanto o corpo aparente permanecesse visível. A aproximação da morte chamaria sempre o espírito ao corpo, ainda que por uns instantes. Disso resulta, igualmente, que o corpo aparente não poderia ser morto, pois que não é orgânico, ou feito de carne e osso. Desapareceria no momento em que o quisessem matar. Ok? Aqui ele fala numa coisa interessante. Ele pegou o exemplo de dois corpos para explicar para a gente, e assim ficou mais fácil, né? Um tem a vida material e um a vida espiritual, né? Um é real e o outro é só aparente, né? Um é real, que é onde ele está, e o outro é a exteriorização da alma dele, onde ele está. O que é interessante, ele falar que no estado de separação, os dois corpos não gozam do mesmo grau de vida ativa e inteligente. Veja bem. Então, não é muito difícil, pelo menos ele falou assim, ó, não parece possível, tá? Pelo menos não conhecemos exemplos disso. De que, por exemplo, tanto a alma emancipada como o corpo que está lá, como aconteceu com Santo Antônio de Pádua, os dois discursassem, tivessem a aptidão de falar. Normalmente um fica mudo e o outro fala. Vocês entenderam isso? É isso que ele quis dizer aqui. Não davam para ser ativos inteligentemente, né? Mentalmente, né? As duas aparições. Uma é mais do que a outra. Ok? Pode falar, seu Helder. Não tem como. Para mim, eu achei essa explicação que ela retoma a questão de que não tem bicorporeidade, que se um é o corpo material e o outro sai, é o espírito, então é um só. Então, né? mas se é isso, não. Você levando no sentido literal da palavra, é isso. Porque um é o corpo que está aqui, dormindo, de pé, vamos supor, eu estou de pé, falando, e o outro é a emancipação do meu perispírito, que tem a minha aparência, lógico, e que está lá em outro lugar. E não tem bicorporeidade, não tem dois corpos. Ele põe o exemplo do corpo de modo didático, para que a gente entenda. Entendi. No sentido literal da palavra, não tem. É a exteriorização da minha alma que vai para lá. É como se a gente dividisse, mas na realidade a alma não se divide, né? Ela se exterioriza. E a questão do pensamento, né? Que uma tem mais inteligência, né? É por isso que ele fala aqui, não tem simultaneamente e no mesmo grau
a vida ativa e inteligente. Inteligente, é. E aí, a dúvida que depois eu fiquei pensando da aula passada, o pensamento e a inteligência, está onde? No espírito ou na vida corporal? Né? Não, está no Porque, espírito. Está no espírito. então a gente é burro? Parece que Assim, né, brincando grosseiramente. Sem o espírito, seu Helder, nós somos uma massa de carne. Só. Entendeu? Nós somos o que uma pessoa é quando está com morte cerebral. Simples assim. É um monte de carne. Nós precisamos do cérebro, sim, que é uma máquina física para exteriorizar através de impulsos elétricos o pensamento que vem da mente do espírito. Ok? Pensamento e inteligência estão no espírito, não estão no nosso corpo. Se me tirarem o meu pensamento e a minha inteligência, eu sou um corpo de carne só. Só isso. Sem razão nenhuma. Você é um vegetal. Ainda no livro dos Espíritos, numa parte inicial que nós estudamos, é interessante porque a gente, se vocês se lembram, tem uma parte lá, não sei se eu lembro como é que estava escrito. Eles falam que é como se essa é o espírito, né, que dá vida às nossas células, que faz com que elas se agreguem, se juntem e formem tecidos, e esses tecidos formem órgãos. Então, nós temos microcosmos, micro-universos dentro da gente. Na realidade, é como se as nossas células todas tivessem inteligência também. Porque se isso não acontecesse, se a inteligência que vem do espírito não permeasse as nossas células, a gente seria um monte de células soltas que não iriam se juntar para formar órgão nenhum, nem osso, nem artérias, nem músculo, nada. Ia ser um monte de coisa de matéria orgânica ali. Aí, essas células se juntaram e formaram os órgãos. Enquanto ele está ali, por algum motivo, está quietinho, agregado. A hora que tira dali tudo, desagrega tudo. É por isso que é a decomposição. E é por conta dessa perfeição toda, Maravilhoso. Né? É fantástico isso, né? Ser apenas um instrumento. Isso, né? Por isso que a gente... Aí, que quando você compreende isso, você compreende por que o corpo é um instrumento nosso, né? É a doação mais linda que nós podíamos receber do universo. É um instrumento para nós estarmos nos comunicando aqui agora entre nós. Porque sem ele a gente não conseguiria se comunicar. A gente iria se comunicar no plano astral, né? No plano extrafísico. Mas no plano físico, sem ele não funciona. Então, esse corpo é só mesmo um monte de matéria orgânica que está vivo. Só isso. Depois acabou. Tudo bem? A Marlene tinha levantado a mão e deslevantou. Tudo bem? Ou foi sem querer? Não, eu não tinha levantado, pelo menos não que eu tivesse percebido. Mas eu me lembrei de uma frase enquanto o Helder estava aí pensando sobre o corpo, né? Eu pensei daquela velha frase assim, poxa, eu não resisti porque o meu corpo foi fraco, minha carne é fraca. Né? Não, é o espírito que comanda, o espírito que comanda o tempo todo. O espírito é fraco. É o espírito que é fraco. Né? É uma boa justificativa, a carne é fraca, né? Tudo bem? Podemos seguir? Não, acho que nós paramos, né? 9:01. Paramos. Vai ser interessante a gente parar, porque a próxima item vai começar a falar da transfiguração. Porque a transfiguração é a mudança do aspecto de um corpo vivo, olha só. E ele, olha que interessante, ele presenciou essa transformação, tá vendo? Durante um ano, nas reuniões que ele frequentava. Então, transfiguração é a mudança do aspecto de um corpo vivo. Vamos deixar para a semana que vem. Tudo bem?
E o que é mais interessante, eu não sei se acontece com vocês, é que lendo as explicações, né, daqui que dada por Kardec, a gente vai estudando, fica tudo tão simples que a gente fala, por que eu não pensei nisso antes? É bem isso mesmo. Tá tão claro, é tão óbvio, não é? É claro, é óbvio. É impressionante. Para mim, pelo menos vem assim, sabe? Nossa, mas isso é tão óbvio, é tão simples, né? Como é que nunca ninguém pensou nisso? Né? É uma máquina, é uma vestimenta, é um capote orgânico. É como se eu vestisse um mamãozinho com a casca de um abacate para proteger ele. Quando não precisasse mais, jogava a casca do abacate fora. É mais, sabe? É simples, é uma casca orgânica, né? Eu sou muito mais do que isso aqui. Então, as pessoas que dão muito valor para a aparência, né? Para a beleza. Ah, porque eu tenho que ser magra. Ah, porque eu tenho que ser alta. Ah, porque eu tenho... São tão ludibriadas pelo materialismo, né? Porque nós não somos isso aqui, nós somos outra coisa, nós somos muito mais do que isso. Ai, porque eu queria muito ser mais inteligente, eu sou meia lerdinha do pensamento. Ah, eu queria ser mais. Isso é bobagem. Porque às vezes o lerdinha do pensamento é para aqui agora. Às vezes o seu espírito está lá na frente. E você só vai saber quando você retornar. Fala, amigo. Diga, seu Helder. Não, você respondeu, era isso, né? Se de repente, quando a gente tem um corpo, esse corpo também ele pode ser limitado a Sim, ponto de não expor toda a inteligência que tem o espírito, exato. né? Sim, com certeza. Às vezes em graus pequenos, às vezes em graus enormes. Né? Toda a inteligência, todo o adiantamento espiritual que tem um espírito vem num corpo com limitação séria, que você fala, ah, esse pobrezinho aqui nem raciocina, não fala, não anda, só mexe os olhinhos. Você vai saber ali, às vezes está Voltaire ali, né? Nessas situações é possível entender, mas eu acho que enquanto seres normais, né, É, já é um pouco. nada de coisa boa, não. Nós somos tudo coisa ruim, viu? Nada de Voltaire, nada de Shakespeare, aqui, nada disso, não. Nós somos a rapa da panela mesmo. Né? O pessoal lá do bate-bumbo, lá do fundo, que estamos caminhando, seguindo em frente, assim como muitos, né? Assim como muitos de nós. Uns mais e outros menos. Cada um no seu estágio diferente. Tudo bem? Podemos encerrar? Meu amigo sumiu da tela, mas. Ah, é ele. Quem tá dando esse monte de. É ele que tá dando um monte de mãozinha. Vamos encerrar então. Agradecidos que nós estamos por mais esta oportunidade de a gente conversar, da gente se encontrar. É muito bom estar junto com vocês todas as terças-feiras. Nós devemos agradecer essa oportunidade que nós temos, que nós estamos nos dando, né? De aprender, né? De conhecer, de esclarecer nossas ideias a respeito das coisas extrafísicas, né? Do universo, tantas coisas que a gente ainda não sabe. Devemos agradecer e agradecendo, vibrando, né? Vibrando pelo mundo inteiro, onde qualquer lugar que tenha uma dor, um sofrimento, onde haja necessidade, que os espíritos bons possam levar nossas vibrações e distribuí-las como se fossem remédio em qualquer lugar. Vamos vibrar por nossa família, por nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, pela nossa rua, nosso bairro. Vamos vibrar pelos nossos animais de estimação, aqueles que têm, né? Vamos vibrar por nossos lares, pedindo que Jesus entre lá e encha ele de luz, de paz, de harmonia, que ele seja sempre um local de oportunidade de vivência do Evangelho, local de aprendizado, que a gente possa aprender sempre. E que com o aprendizado nós tenhamos coragem de sair para o mundo para viver esse Evangelho. Que esse é o objetivo. Viver esse Evangelho no mundo.
Existem milhões de maneiras. Graças a Deus, graças a Jesus. Até semana que vem, queridos. Paz e luz para nós todos. E ótima